O tema que nós vamos falar hoje foi um tema que eu escolhi pensando na situação atual da nossa humanidade, em que é muito comum a gente ouvir assim: nossa, mas o mundo está num sofrimento, a humanidade está sofrendo muito, todo mundo sofre. Então, a palavra sofrimento é uma palavra que nós usamos assim com muita frequência para designarmos o que acontece na vida das pessoas, na nossa própria vida também. Então, foi por isso que eu resolvi trazer para vocês um pouquinho do ensinamento que a doutrina espírita nos oferece, e eu vou me basear principalmente em Kardec, né, que é o nosso codificador, é a base da nossa doutrina, está em Allan Kardec, e também, complementando Kardec, eu vou trazer o Emmanuel, que na minha concepção é o ser que entende Jesus com a maior propriedade. Eu falo que Emmanuel, Kardec e Jesus são imbatíveis, né? E para entender bem o Evangelho, o Emmanuel é fantástico. Então, essa é a pergunta que nós vamos trabalhar. Por que sofremos? Então, a primeira pesquisa que eu fiz, porque, na verdade, como eu fui professora há muitos anos, a gente não perde a maneira de dar uma aula. Então, na verdade, eu não sou uma palestrante, mas eu sou uma professora que também estuda, né, o Espiritismo e também aprende até ensinando, né? Então, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, tem uma passagem que diz assim: bem-aventurados os aflitos. Então, ele faz uma citação do Evangelho de Jesus, de Mateus, no capítulo 5º, versículos 4, 6 e 10. O Kardec, nesse capítulo do Evangelho, ele pega Mateus e Lucas, esses dois evangelistas. Ele faz um estudo a propósito desses dois evangelistas, né? Então, olhem só o que Mateus fala sobre o sofrimento. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Era Jesus nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, aqui a gente vê que é bem-aventurado todo aquele que sofre, né? Então, continuando, agora no Evangelho de Lucas, continuando, fala assim: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Então, vocês viram que, basicamente, são as mesmas questões, ditas de outra maneira, por dois evangelistas diferentes, Mateus e Lucas. E o que o Kardec... Opa, não é aqui, é aqui, desculpa. Jesus amado, deu um tilt aqui. Socorro. Eu apertei o botão errado. Tá. Agora vai. O Kardec analisa essas bem-aventuranças, essas palavras de Jesus, e começa, e ele colocou assim: justiça das aflições. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. Quer dizer, todo o nosso sofrimento, vicissitudes são os sofrimentos, as aflições, todas elas têm uma causa. E como Deus é justo, diz Kardec, essa causa deve ser justa. Isso aí é o ensinamento de Kardec a partir daquele texto evangélico. Continuando, Kardec diz assim: as vicissitudes da vida são de duas espécies. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. O que isso quer dizer? Que o nosso sofrimento ele tem duas causas. Ou nós sofremos por alguma coisa que a gente fez aqui nessa mesma vida, ou em vidas passadas, que já se foram, né? Então, tem duas
as causas, né, são de duas espécies, ou na vida presente ou na vida passada. Aí ele vai explicar quais são as causas atuais das aflições. Por que nós sofremos e esse sofrimento nosso atual provém de causas da nossa vida atual. Consequência natural do caráter e da conduta. Então, o problema da falta de caráter, uma má conduta, gera também sofrimento. Porque nós vamos ver que nós estamos estudando, na verdade, um princípio, seria a lei da ação e reação. Quer dizer, você tem uma má conduta, um mau caráter, e isso gera uma ação, uma reação contrária. Então, a gente vai ver que ele coloca como causa atual da nossa aflição, do nosso sofrimento, a consequência do caráter e da conduta. Vítimas de sua imprevidência, orgulho e ambição. São três coisas fundamentais que levam a pessoa ao sofrimento, à aflição. É a imprevidência, a pessoa que não se previne de nada, que é orgulhosa e que é ambiciosa. Essas três coisas levam também ao sofrimento. Nessa mesma vida. Pessoas arruinadas por falta de ordem, perseverança, mau comportamento ou por não terem limitado seus desejos. Então, vocês veem que isso é muito comum, a gente ver uma pessoa que está arruinada, quer dizer, perdeu tudo que tinha, e a gente fala, nossa, coitada, por que será? O porquê será, muitas vezes, é isso aí que o Kardec analisa. É falta de ordem, é falta de perseverança, é um mau comportamento, ou por falta de limites, ambição, excesso, né? Outra coisa que ele analisa são as uniões infelizes, casamentos infelizes, né? Como resultado dos cálculos de interesse ou da vaidade. Então, a pessoa se casou, ou porque a pessoa lá, o cônjuge era rico, ou porque era bonito, então aí houve assim uma união infeliz como resultado desse tipo de escolha. Outra coisa que ele cita são disputas funestas, que poderiam ser evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade. Quantas brigas, quantos conflitos, né, até familiares, que acontecem por causa da falta, né, de moderação e do excesso seria assim, menos suscetibilidade, teria que ter um excesso de suscetibilidade, provoca esse tipo de dano nos relacionamentos, né? Continuando as causas atuais das aflições, quer dizer, coisas que a gente fez nessa mesma vida e está sofrendo as consequências. Ou quantas doenças e aleijões são o efeito da intemperança e dos excessos de toda a ordem. É muito comum a gente ver, por exemplo, pessoa que fuma, que bebe em excesso, chega lá depois dos 50, já começa com efizema pulmonar, câncer no pulmão, ou então se bebe muito, dá problema no fígado, está com cirrose. Então, são coisas que são provocadas pelas atitudes da pessoa nesta própria vida. E depois a pessoa se reclama, né, e se queixa, diz que é infeliz na vida por causa disso. Quantos pais infelizes com os filhos por não terem combatido as suas más tendências desde o princípio? Não deu limite, não cuidou. Aí, quando chegou lá na maturidade do filho, o filho não deu certo, né, se é um filho problema, porque muitas vezes ele não foi bem cuidado, né? A reflexão que o Kardec faz é uma reflexão muito interessante, porque geralmente essas pessoas que passam por esse tipo de problema, falam assim, se eu tivesse ou se eu não tivesse feito tal coisa, eu não estaria nessa situação. Aí é o arrependimento. Geralmente, lá pelas tantas, vem o arrependimento e a pessoa começa a falar assim. Outra coisa que o Kardec faz uma reflexão também muito interessante, é que nas pequenas, como nas grandes coisas, o homem é sempre punido naquilo em que pecou. Eu até grifei isso daqui, porque é um assunto muito sério isso. Porque muitas vezes a gente não aceita, a gente fala, mas por que eu estou sofrendo, né, por isso? E não consegue atinar. Então, isso aqui, o Kardec é muito explícito. O homem é sempre punido naquilo em que pecou. Quer dizer, se você está sofrendo tal tipo de coisa, aquele tipo de sofrimento, com aquilo você já pode deduzir
que tipo de ação você teve, nesta vida ou em outra vida, que gerou aquilo. Então, essa afirmação de Kardec é um alerta para todos nós. O homem é sempre punido naquilo em que pecou. É a tal da lei de ação e reação. Né? Aí outra coisa que normalmente a gente escuta, ou então a gente fala, se no começo da vida eu soubesse o que hoje sei, quantas faltas teria evitado? Se tivesse de recomeçar, eu me portaria de maneira inteiramente outra. Mas já não há mais tempo. Quer dizer, já está no fim da vida, já passou toda a sua fase assim, de possibilidade de mudança de uma situação e perdeu a possibilidade. Então, vocês veem que o Kardec, ele é muito lúcido. Né? Ele é muito lúcido, ele é muito assim, franco. Né? De nos colocar frente a frente com a nossa própria realidade. Porque, normalmente, a gente, quando está com algum problema, com alguma aflição, está sofrendo, a primeira coisa que a gente sente é que a gente é vítima. A gente se coloca como vítima. Vítima de Deus, vítima da vida, vítima da família, vítima, sabe? É sempre assim, eu sou a vítima. Eu estou sofrendo, então eu sou a vítima. Então, a gente começa a estudar aqui no Evangelho e a gente vai ver que de vítima a gente não tem nada. Perceberam? Aí, o que pode acontecer de ser, a gente está sofrendo aqui por coisas que a gente já fez em outra vida, ou em outras vidas. Aí o Kardec fala sobre causas anteriores das aflições. Males que, pelo menos em aparência, olha o grifo, pelo menos em aparência, são estranhos à sua vontade e parecem golpeá-la por fatalidade. Normalmente, aquelas coisas que são, a gente fala, uma fatalidade, geralmente são consequência de coisas de vidas passadas. Ontem, nós tivemos uma palestra aqui, de uma senhora, que veio falar exatamente sobre isso. Ela é daquele filme das mães do Chico, e ela veio falar da morte de 2 filhos dela, um que era pequeno e outra moça. Né? Então, ela também falou muito sobre isso, da fatalidade. Perda de entes queridos e dos que sustentam a família. Aí a gente fala assim, nossa, como que aconteceu aquilo? O pai morreu, ele era o que sustentava toda a família, agora como é que a família vai se virar? Então é uma perda assim, a gente fala, que fatalidade. A gente sempre considera esse tipo de coisa como uma grande fatalidade. Esse tipo de sofrimento que a gente considera como fatalidade, por exemplo, no caso dessa perda dessa pessoa que era o sustento da família, geralmente isso é um indício de uma causa de vidas passadas. Reveses da fortuna. De repente aconteceu qualquer coisa, a pessoa quebrou, perdeu tudo. Assim, sabe? Do nada, de repente era rico e ficou pobre. Reveses da fortuna. Isso também é um indício de uma causa da vida passada, segundo Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo. Flagelos naturais. A pessoa tinha lá uma plantação, estava vivendo naquilo, de repente apareceu um granizo lá, uma chuva danada, inundou tudo, perdeu tudo. Flagelos naturais, quer dizer, ela não fez nada por merecer aqui, hoje, nessa vida atual, mas teve alguma coisa lá atrás que fez com que isso acontecesse na sua vida hoje. Doenças de nascença, pessoa que já nasce com algum problema. Né? Crianças que morrem em tenra idade. Esses daqui são exemplos que o Kardec coloca como causas anteriores das aflições, que são problemas que a gente teve em vidas passadas e que agora nós estamos resgatando. Aí o Kardec faz algumas reflexões muito interessantes sobre este assunto. Por que sob o mesmo teto e na mesma família, outros se apresentam favorecidos em todos os sentidos? Então a gente vê que tem uma família, vamos por lá, tem não sei quantos filhos. Né? Um lá deu certo, está muito bem, tudo certinho com ele, os outros não vão de jeito nenhum. Ou então são 2 que dão certo, ou então são 2 irmãos, um vai, outro não vai. Perceberam? Então são coisas assim que a gente fala, mas por que será? Foram criados o mesmo pai, mesma mãe, por que um dá certo e o outro não dá certo? Né? Se todo efeito, aí é a reflexão que Kardec faz, se todo efeito tem uma causa,
Essas misérias são efeitos que devem ter a sua causa. E desde que se admita a existência de um Deus justo, essa causa deve ser justa. Se a gente achar que está sofrendo injustamente, então nós não acreditamos em Deus. Então o nosso Deus não é justo. Perceberam como é que é incoerente? Se somos punidos, é que fizemos o mal. E se não fizemos o mal nesta vida, é que o fizemos em outra. O Kardec não deixa nenhuma dúvida com relação à justiça divina, com relação à justiça do sofrimento que a humanidade, né, sofre, né, a humanidade tem. Então a gente vê, dentro do Espiritismo, a gente consegue compreender por que será que a gente sofre tanto. Qual a razão desse nosso sofrimento, ou então dessa nossa doença, ou desse nosso problema familiar. Então a gente vai ver que tem causa. E se a gente admite que Deus, né, é justo, a causa deve ser justa. Porque Deus não iria permitir que você sofresse se não fosse por justiça. O homem sofre o que fez os outros sofrerem. O Kardec, ele não deixa a menor dúvida. O homem sofre o que fez os outros sofrerem. Então a gente não pode reclamar de nada. Importante saber, diz Kardec, as tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou demasiado ignorantes, para fazerem uma escolha consciente, mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Essas tribulações podem ser expiações do passado que castigam e provas para o futuro que preparam. Então a gente vai ver aqui, vai entender melhor, porque a gente fala assim, porque a Terra é um planeta de provas e expiações. O que é prova, o que é expiação? Kardec deixa bem claro aqui, né? A expiação é o pagamento do mal, é a reparação do mal. Você fez lá, como reação, você está aqui sofrendo a mesma coisa que você fez lá. Então, isso é expiar. A prova é quando a pessoa, ela já tem uma compreensão um pouco melhor, perceberam lá? São livremente escolhidas e aceitas. A pessoa já tem uma compreensão, ela já reparou, ela vai fazer um teste para ver se realmente aprendeu. Então, prova é igualzinho prova da escola, que os alunos fazem. Por que os alunos fazem a prova? Para fazer uma aferição, uma avaliação, tanto é que muita gente fala avaliação, para ver se realmente aprendeu. Então, a prova é isso, a expiação não. A expiação é quando é pagamento mesmo, é reparação. Perceberam? O outro é uma escolha. Você passa pela situação para ver se realmente você aprendeu. Isso é prova. A expiação é pagamento da dívida. Então, o Kardec deixa bem claro. E outra coisa muito interessante, eu tenho até na minha família um exemplo, de uma pessoa da minha família que fala sempre assim, eu não queria ter nascido. Assim, textualmente. Eu nasci contrariado. É muito comum a gente ouvir falar isso. Quer dizer, essa pessoa eu conheço, né, e ouvi várias vezes, mas existem outras pessoas que falam assim. Eu não queria ter nascido nessa família. Eu não queria ter tido essa mãe, esse pai. Eu não queria ter esse irmão. Quer dizer, nasceu contrariado. Isso já é um indício daquilo que ele fala lá, espírito endurecido, que não tem consciência. Perceberam? Veio meio que na marra. Né? O André Luiz relata muitos casos assim, e o Kardec já começou a falar sobre isso, né, explicando. Existem pessoas que vêm por imposição. Eles não têm consciência, não têm maturidade espiritual para escolher, para fazer uma programação da sua encarnação. Então, é como se fosse assim, uma imposição, você vai. Ele não tem, ele não tem nem condição de usar o livre-arbítrio. Porque, na verdade, ele queria fugir da responsabilidade. Então, para aqueles que não têm ainda consciência das suas reais necessidades, os espíritos impõem. Isso, nos relatos de André Luiz, a gente vê muito isso na programação que a gente faz da nossa reencarnação.
Então, a conclusão que o Kardec chegou é que expiação são as aflições que provocam reclamações e levam o homem à revolta contra Deus. Então, ele está expiando. A expiação é próprio de alguém que é endurecido, que é alguém que é inconsciente, que não aceita a prova, né? E provas são os casos de pessoas de tendências naturalmente boas, de alma elevada, de sentimentos nobres inatos, que parecem nada trazer de mal de sua precedente existência e que sofrem com resignação cristã as maiores dores, pedindo forças a Deus para suportá-las sem reclamar. Então, aquele reclamão está expiando. E aquele que encara o sofrimento com serenidade, com paciência, com resignação, é a prova. Então, ele já está um pouquinho acima, numa evolução um pouco superior àquele que reclama. Então, a conclusão que eu cheguei disso aqui é: vamos parar de reclamar. Né? Continuando, ele fala assim, sofrimento, só que tem uma coisa, sofrimento que não provoca murmuração, pode ser, sem dúvida, uma expiação, mas indica que foi antes escolhido voluntariamente do que imposto. É a prova de uma firme resolução, o que constitui sinal de progresso. Então, às vezes, a pessoa fez alguma coisa errada lá no passado, ela precisa resgatar aqui. Como ela já tem uma certa evolução, ela admite que errou, vai expiar sem reclamar. É expiação porque ela está reparando. A prova é quando ele está passando por uma avaliação. Expiação quando ele está pagando um débito. Perceberam? Então, muitas vezes é expiação, mas a pessoa se comporta como se fosse uma prova, porque ela encara aquilo com mais consciência, com mais serenidade. Perceberam? Ela não se revolta. Né? Então, já é um sinal, quando a pessoa sofre e não se revolta, e não reclama, e não se vitimiza, isso é um sinal de que ela está evoluindo. Aquele que muito sofre. Isso não sou eu que estou dizendo. Eu coloquei aqui, é para Kardec falando. Aquele que muito sofre deve dizer que tinha muito a expiar e alegrar-se de ser curado logo. Dele depende, por meio da resignação, tornar-se proveitoso o seu sofrimento e não perder os seus resultados por causa de reclamações, sem o que teria de recomeçar. Então, olha, eu até grifei aqui que é para a gente não esquecer isso. Quem sofre e reclama, vai ter de recomeçar. Então, é fria. Esse negócio de começar a reclamar é fria. Porque, então, a pessoa é sinal de que ela não aprendeu, que ela não aceitou a correção, o aprendizado, ela vai ter que fazer tudo de novo. Então, melhor a gente não reclamar nada, encarar e ir para frente. Aí vem o Emmanuel. O Kardec já deu umas lambadas na gente assim, agora vem o Emmanuel e acaba de arregaçar tudo. Bem-aventurados os que choram, disse-nos o Senhor. Contudo, é importante lembrar que, se existe aflição gerando tranquilidade, há muita tranquilidade gerando aflição. Perceberam? Existem pessoas que, na aflição, elas começam a aprender e aquilo vai gerando para elas uma certa tranquilidade, quer dizer, é uma evolução. Existem outros que têm uma vida mais ou menos boa, então ele já começa a criar problema. Perceberam? Ele, em vez dele aproveitar aquilo e evoluir com aquela tranquilidade, ele cria problema na tranquilidade. Aprendiz recusando a lição, ou doente, abominando o remédio, em quase todas as circunstâncias. O homem persegue a fuga que lhe adiará as realizações planejadas. Então ele dá um conselhinho básico. Valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem, que nos burila para a união com Deus. Isso está escrito no livro Ceifa de Luz. Né? Então, ele baseou esse estudo dele nesse Mateus 5 também, que foi aquilo que o Kardec também citou lá. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Então, vocês veem que nós estamos chegando a uma conclusão de que reclamar da vida não é uma boa, né? Achar que está vítima da humanidade também não é uma boa, que nós temos que encarar a nossa realidade, que a justiça de Deus não falha, né? Se a gente está sofrendo, é porque a gente merece.
Outra coisa que o Emmanuel disse, agora no Reformador de 1954, onde existem almas sinceras à procura do bem, o sofrimento é sempre o remédio justo da vida, para que junto delas não suceda o pior. Isso aqui é uma reflexão muito séria. Muitas vezes aquilo que a gente achava que era o grande mal, a gente vai ver que vai ser o grande bem. Para não acontecer alguma coisa pior, Deus permite que aconteça algum acidente, alguma outra coisa, protegendo a pessoa de algo pior. É o que ele fala aí. A aflição é um desafio que poucos suportam. Lição que raros aprendem. E tesouro que não se recebe facilmente. Eu achei fantástico, porque o Emmanuel, na minha opinião, ele é fantástico. Para mim, eu sou fã incondicional do Emmanuel. Olha só como é que ele relata o que é uma aflição. A aflição é um desafio, a aflição é uma lição, e a aflição é um tesouro. Olha só o nível de compreensão do Emmanuel. E a gente acha que a aflição é um grande mal. Nossa Senhora, como a gente se descabela por causa da aflição. Olha só a compreensão dele. É um desafio que poucos suportam. É uma lição que raros aprendem. E um tesouro que não se recebe facilmente. Quer dizer, se a gente se lembrar que a aflição é tudo isso, a gente vai parar de reclamar. Aí o Emmanuel também, no Reformador, ele continua dizendo o seguinte, ó, depois de regulares períodos de paz e ordem, a alma é visitada pela aflição, que em nome da sabedoria divina, lhe afere os valores e conquistas. Vocês viram que eu falei sobre a avaliação do aluno. Olha só aqui, ó. Então a gente tem uma vida calma, tá tudo bem, tudo beleza. De repente, lá e vem alguma coisa que desanda. Né? Então, nós somos visitados pela aflição que, em nome da sabedoria divina, e a gente acha uma desgraça. A gente acha que está sendo assim, judiado, que está sendo massacrado, a gente não aceita. Né? Mas isso veio na nossa vida, em nome da sabedoria divina, para aferir os valores e as nossas conquistas. Então a gente vai se passar por um teste, e a gente vive passando por testes. Todo mundo passa por isso. Todos nós passamos. Existem momentos na nossa vida em que nós temos de passar por isso. Porque sem isso não há aferição de valor. Como é que nós vamos ser testados se nós aprendemos ou não? Se nós estamos evoluindo ou não? Temos que ser avaliados. Só aquele que a recebe, quer dizer, a aflição, por instrumento de perfeição, consegue extrair-lhe as preciosidades divinas. É por isso, agora o Emmanuel deu uma cacetada em todo mundo. Olha aqui, ó. É por isso que nem todos os aflitos podem ser bem-aventurados. Jesus veio e falou assim, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Agora ele falou aqui, ó, só aquele que a recebe por instrumento de perfeição consegue extrair-lhe as preciosidades divinas. É por isso que nem todos os aflitos podem ser bem-aventurados, porque nem todos aqueles que passam pela aflição passam bem por ela, reconhecendo nela o ensinamento, o aprendizado. Então é muito importante, quando a gente tiver algum problema, ou de relacionamento, ou na situação da vida mesmo, profissional, pessoal, né? Ou na saúde física, ou está com algum problema de doença, nós temos que refletir bem, o que significa isso? Qual é o ensinamento? Qual é o aprendizado? Porque isso não veio por um acaso, porque nada é por acaso. Não existe acaso. Se veio, porque Deus permitiu que viesse, a justiça divina existe. Então, se nós estamos passando por determinado problema, vamos aprender com ele. Por que será? O que eu preciso aprender com isso? Se nós não fizermos essa reflexão e colocarmos assim, como coitadinho da humanidade, chorando, reclamando, sabe, praguejando, tem música que praguejo até. Né? Então a gente não vai aprender nada, o que vai acontecer? Que aquilo que o Kardec falou? Vai ter que voltar para aprender de novo, porque não aprendeu nada, vai ter que refazer. A vida é uma perfeita escola. Mestres nós temos de todas as matérias.
Os melhores mestres nossos estão pertinho da gente. Geralmente, dentro das 4 paredes do lar. Porque quando o mestre é muito importante, por exemplo, quando o aluno, vamos supor, tem problemas de matemática, é muito comum, assim, o aluno é muito bom em português e meio ruim em matemática, o pai e a mãe, todo preocupado, arranjam um professor particular de matemática. E o que é o professor particular? Aquele que vai pertinho do aluno, que vai lá com ele na casa dele, que explica, né? Assim, é um negócio mais pessoal, mais assim, mais lado a lado. A Deus é a mesma coisa. Ele coloca pertinho da gente, do lado da gente, os mestres das matérias que a gente não conseguiu aprender. Quais matérias? Paciência. Paciência geralmente é pior que matemática. É uma das matérias que mais derruba a gente. Paciência. Né? Humildade. Paciência, humildade. E, vamos supor, empatia, né? A pessoa compreender o outro, amar o outro, respeitar, respeito. Olha, respeito, paciência, humildade são 3 coisas fundamentais. O que tem de mestre particular na nossa vida, dessas 3 matérias, e vocês vão poder reconhecer quais são esses mestres. E outra coisa muito importante é que nós também somos mestres dos outros. Quem é antigo aqui do Kardec, como eu, que eu já frequento Kardec desde que eu nasci, tinha uma pessoa que dava palestras, ele falava assim: toda pessoa que se aproxima da gente vem para nos ensinar. Aí um dia eu falei para ele, doutor Alfredo, eu discordo. Ele falou, você discorda? Eu falei, discordo, eu acho que nem toda pessoa vem nos ensinar, porque existem pessoas que vêm para nos agredir, que vêm falar mal, que vêm, sabe? Ele falou assim, e isso não é ensinamento? Eu falei, eu acho que não. Ele falou, então, Maria Lúcia, existem pessoas que vêm fazer o bem, então ele vem nos ensinar como fazer. Existem outras pessoas que vêm nos ensinar como não fazer. Eu falei, Jesus amado, nunca tinha pensado nisso. Então, observem bem no relacionamento nosso, assim, quais são as pessoas que vêm nos ensinar como fazer. São aquelas pessoas que nos ensinam paciência, docilidade, respeito, amor, humildade. Perceberam? E aquele que vem, que nos maltrata, que, sabe, fala mal, que agride verbalmente, às vezes até fisicamente, essas pessoas também são mestres do como não fazer. Então, nós temos que ter essa visão e essa consciência de quais são os mestres que estão nos ensinando. E o que eles estão nos ensinando. Né? Porque nós precisamos aprender, porque nós vamos aprender, não é somente estudando o Evangelho, nós vamos aprender estudando o Emmanuel. Hoje nós aprendemos muito com o Evangelho do Kardec aqui, com o Emmanuel. Mas existem pessoas da nossa convivência que nos ensinam ao vivo e a cores. Não é nem no livro. É ao vivo e a cores. Uns, com a graça de Deus, vêm nos ensinar com a sua bondade, com a sua mansuetude, com a sua paciência, com a sua humildade, vêm nos ensinar como fazer. E outros, com a sua agressividade, com a sua falta de educação, com a sua falta de respeito, vêm nos ensinar como não fazer. Mas tudo é aprendizado. Então, tudo depende na nossa vida de como a gente encara a lição. É isso. Né? Olha só o que o Emmanuel diz. Somente o trabalho e o sacrifício, a dificuldade e o obstáculo, como elementos de progresso e autossuperação, podem dar ao homem a verdadeira notícia de sua grandeza. Como é que nós vamos demonstrar a nossa grandeza, a nossa evolução, se não é através do teste? É por isso que a vida nos testa. É por isso que nós somos avaliados. Porque Deus está constantemente nos dando oportunidade de avaliação. E não é uma vez só. A oportunidade, ela é repetida. Muitas vezes você não passou no teste, aí o teste volta. Aí o André Luiz, parece que é naquele livro, Lições da Vida, uma coisa assim, que o André Luiz fala assim, uma coisa que nunca mais eu esqueci.
Lição não aprendida é lição repetida. Gente, isso aqui é fantástico. Começa a observar o que se repete na sua vida. É batata. É aquilo que você não aprendeu. Porque quando você aprendeu, já foi aferido, já fez a avaliação, aprendeu mesmo, passou. Se está voltando aquela mesma lição, é recorrente, né? É porque não foi aprendido. E se não foi aprendido, você precisa aprender. Então Deus te dá novas oportunidades, é por isso que a coisa vem de novo. Se não aprendeu ainda, vem de novo, e vai vindo de novo. Se nessa encarnação não dá certo, não deu para aprender ainda, vai voltar na próxima e a lição vai vir de novo. E assim a gente vai repetindo até aprender. E o Emmanuel conclui assim: o homem nada pode sem Deus. O homem nada pode sem Deus. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, o Emmanuel eu acho o Emmanuel fantástico. Olha só, se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos. Então você chama Jesus, Jesus, e faz oração, e a coisa não vira, a coisa não acontece. Por que será? Por que Jesus não te escuta? Desfaz as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás. Quer dizer, você vai sentir Jesus ao teu lado com a sua bênção. Então tem gente que fala assim: você não reza para mim, porque eu rezo não adianta nada. Já me falaram um monte de vezes isso aí. Não dá para você rezar para mim, porque eu rezo, parece que Jesus não escuta. Não dá efeito a reza que eu faço. Olha por que não dá efeito. O Emmanuel está explicando. Não dá efeito por quê? Endireita o seu caminho, regenera os teus impulsos. Quer dizer, dá uma mudada. Muda, que a sua vida muda. Então a gente quer mudança no outro. Se a gente tem problema com alguma pessoa, a gente acha que é o outro que tem que mudar. Não é assim? A gente acha que é o marido que tem que mudar, que é a mulher que tem que mudar, que é o filho que tem que mudar, que é o empregado que tem que mudar, que é o patrão que tem que mudar, o governo tem que mudar. Todo mundo tem que mudar. E eu? Eu não. Perceberam? A gente sempre coloca no outro a responsabilidade. Nós queremos só o benefício. A conclusão que eu cheguei é a seguinte: depois que eu acabei de fazer toda essa pesquisa aí, eu falei: Jesus amado, olha só, mudança de conceito. Sofrimento não é aquele sofrimento. Sofrimento é aprendizado. A conclusão que eu cheguei é essa. Temos que parar urgentemente de encarar o sofrimento como uma grande tragédia. Sofrimento é aprendizado. Outra coisa que eu concluí: o Espiritismo é uma doutrina fantástica. Eu até estava agora, antes de vir para cá, estava comentando com a minha filha, e eu estava comentando com ela, falei assim: nossa, mas ser espírita é uma bênção. Aprendi tanto com esse tema que eu vou falar hoje, né? Ela falou assim: mãe, mas o Espiritismo não tem para ninguém. Porque jovem é assim, né? Não tem para ninguém. Ela falou: o Espiritismo não tem para ninguém. Né? Espiritismo é libertador de almas, porque ele nos dá conhecimento. E o conhecimento é que nos liberta. Isso que nós estamos aprendendo aqui dentro desta casa, não tem dinheiro que paga. O que nós aprendemos lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, não tem dinheiro que paga. Isso aqui é para a vida. Para toda a vida ou para todas as vidas. É para a eternidade, esse conhecimento. Por isso que eu falo que o Espiritismo é libertador, ele nos liberta da ignorância. Porque, na verdade, nós sofremos por ignorância. Eu falo que nós somos ignorantes, não no sentido negativo da palavra, mas no sentido assim de que nós desconhecemos quem realmente somos, o que nós viemos fazer aqui, qual é o nosso propósito, nós estamos aqui para quê? Para quê? Será que é para trabalhar, ganhar dinheiro e ficar rico? Porque é isso que 99,9% da humanidade pensa? Eu preciso ganhar dinheiro?
Então o Espiritismo nos coloca assim, juízo na cabeça. Nós somos espíritos eternos. Isso aqui é uma passagem muito pequena. Nós temos uma responsabilidade perante a eternidade conosco mesmos, de aprendizado. Porque nós só vamos evoluir se aprendermos. E esse conhecimento que o Espiritismo nos fornece é básico. Outra coisa muito séria que a gente tira desse estudo que fizemos aqui hoje. Somos construtores do nosso destino. Ninguém mais. Não adianta falar que é o outro. Isso é falta de responsabilidade, dizer que o outro é culpado. Nós somos responsáveis por tudo na nossa vida. Por tudo que temos e até pelo que não temos. Por tudo que sofremos e até pelo que não sofremos. Somos responsáveis pelo bem e pelo mal. Temos que parar de choramingar e falar que somos vítimas. Não somos vítimas de ninguém a não ser de nós mesmos. Isso está muito claro. Isso está muito claro no Espiritismo. Espírita que reclama, é porque não estudou direito. Ou não aprendeu. Não aprendeu. Então nós temos que ter essa consciência de nossa responsabilidade para conosco mesmo. Parar de se preocupar com a vida dos outros e nos preocuparmos conosco mesmo. Somos os construtores do nosso destino. Somos responsáveis. E se não dermos conta nesta, pode ter certeza que na próxima vai passar tudo de novo, até aprender. Então é melhor aprender nessa, enquanto há tempo. Porque conhecimento nós estamos adquirindo. Nós estamos dando essa oportunidade de conhecer a nossa responsabilidade. Qual é a nossa missão, qual é a nossa destinação, o nosso propósito. Se não fizermos o bem, se não capricharmos nas atitudes, responsabilidade nossa. Eu desejo a vocês uma boa reflexão sobre tudo isso e que Jesus nos abençoe.